Nós vamos receber hoje aqui no nosso estúdio uma pessoa muito especial no quadro de saúde bucal, um quadro que eu sempre quis falar, sempre quis interagir, sempre quis conversar e ter mais conhecimento e nunca tinha realmente tido a oportunidade. E a doutora Maria Luísa vai falar pra gente todos esses pormenores de usar um aparelho ortodôntico, né, Maria Luísa? Tudo bom, querida? Tudo bem, Fábio. Quero agradecer, né, a tua participação no nosso programa como consultora do quadro de saúde bucal na área de ortodontia. Tem muita gente que acha que vai lá, põe um aparelhinho, fica tudo bonitinho e é feliz, mas não é bem assim, né, Maria Luísa? Não é dessa forma, não. Pois é. Me fala um pouco da tua formação, das tuas paixões, como é que tudo começou? Fabíola, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. E a odontologia entrou na minha vida assim como fui inspirada por um profissional que eu conheci e comecei a gostar muito da odontologia primeiramente. Entrando na faculdade, as disciplinas que me atraíram mais foram odontopediatria e depois a ortodontia, e acabei me apaixonando pela ortodontia. E aí começou a minha história dentro da ortodontia. Eu fui monitora de ortodontia na faculdade, que eu fiz a Universidade Federal do Paraná. E daí eu comecei toda a minha história. Eu me formei, daí eu fiz 2 anos de clínica geral, que na época eram obrigatórios. Que é bom também, né? Isso, na época a gente tinha que fazer 2 anos de clínica geral para daí fazer uma especialização. E a partir dali, então, eu comecei a buscar cursos de ortodontia. Então, eu fiz cursos de ortodontia em São Paulo, depois eu fui para Bauru, no Centrinho, fiz vários cursos de ortodontia preventiva, ortodontia interceptativa, que trabalham com crianças na fase de crescimento. Alguns problemas de maloclusão, desajuste dos dentes são tratados em idade um pouco mais precoce. Então a gente chama de ortodontia preventiva, interceptativa. Depois eu fiz residência no hospital, então em 2 anos fiz residência em ortodontia para pacientes portadores de fissura lábio-palatina e malformação crâniofacial. Só pepino? Só pepino. Mas é muito gostoso, se aprende muito, né? Se vê muitas dificuldades de tratamento e a gente vai aprendendo muito. Imagina, uma experiência fantástica, Fantástica. Né? E além da minha residência em Bauru, eu vim a Curitiba e fiz então o mestrado na PUC de Curitiba em ortodontia. E fiz também o doutorado, já na área da medicina, mas voltado à minha tese de doutorado, meu projeto de pesquisa para ortodontia. Então eu trabalhei com genética, polimorfismos genéticos, trabalhando com reabsorção radicular em dentes tratados ortodonticamente. Isso para abrir o meu leque de conhecimentos, então a gente tem mais conhecimento da área e o envolvimento da ortodontia com outras ciências também. E além disso, eu ainda fui aos Estados Unidos e fiz um curso na Tweed Foundation de ortodontia, complementando sempre. A ortodontia é um estudo contínuo, você não para nunca de estudar. Você é daqui de Joinville? Eu nasci em Orleans, Santa Catarina, mas me criei em Joinville. Considero-me então é daqui, né? Sou joinvilense. Joinvilense. Maria Luísa, sabe por que eu tive sempre essa curiosidade de saber sobre a área da ortodontia na parte de saúde bucal? Porque eu fui uma daquelas pacientes pepino. Eu usei 20 anos de aparelho. Nossa. Tu acredita? Acredito. Pois é. Então quando eu falo que assim, não é bem assim que a coisa funciona, realmente não é bem assim, né? Vamos começar pelo comecinho. Quando a pessoa entende que precisa usar um aparelho ortodôntico? Normalmente as pessoas que procuram o consultório para tratamento ortodôntico, elas vêm assim com queixa de os dentes estão desalinhados, estão tortos, né? Essa é a queixa do paciente. Sim. Então a gente coloca lá na fichinha do paciente, queixa do paciente, qual é? Dentes tortos, dente mal alinhado,
não sinto um bom encaixe, outros pacientes queixam com dores na articulação, então provocado pela maloclusão. Tem uns que babam também, né, no travesseiro. Paciente respirador bucal, paciente que tem dificuldade de respirar pelo nariz. Então, fazem com o crescimento e o desenvolvimento da face, as estruturas vão se ajustando a essa dificuldade de respirar e forma uma maloclusão que às vezes não é só dentária, mas também ela é uma maloclusão que a gente chama de dentoesquelética. Os dentes estão mal posicionados, mas a arcada óssea, a base óssea, maxila, mandíbula, também não fizeram o crescimento adequado. Então é uma maloclusão um pouquinho mais grave, com um grau de seriedade maior. Quando que a gente descobre? Quando é criança ou... Às vezes eu vejo, né? Hoje em dia a gente vê muito adulto usando, né, aparelho, né? Sim. E às vezes a gente até brinca, né? Tá brincando de adolescente, né? Porque esse pessoal às vezes pode não ter tido a oportunidade de usar ou pode ter apresentado um problema tardio. Isso existe? Existem os problemas tardios e existe aquela maloclusão que já vem se desenvolvendo da infância, não foi tratado por alguma razão, porque às vezes a gente acha, a oclusão está perfeita, está tudo alinhado. O paciente diz, tá bonitinho meus dentes, mas alguma coisa não encaixa bem. E realmente alguma coisa não encaixa bem. Ele começa a sentir que não encaixa bem, onde ele vai buscar um tratamento mais tarde. Outras vezes ele vem com indicação de um profissional que vai fazer uma reabilitação, um implante, uma prótese, precisa deixar os dentes mais alinhados para receber esse tipo de trabalho. Então esses são os pacientes adultos, essas são mais as queixas de pacientes adultos mesmo. Agora em criança é aquela maloclusão de os dentes assim estão mais projetados, mais para frente um pouquinho, paciente que respira pela boca, daí a mãe se queixa, ele ronca muito à noite, ou ele range muitos dentes à noite. Isso que eu ia falar, tem aquele bruxismo também, né? Também, então tudo isso tem que ser muito bem avaliado e a criança, então, a gente avalia dentro do quadro de ortodontia preventiva, que vai prevenir uma maloclusão maior. Entendi. Ela já está se instalando, mas vai prevenir para que não seja mais grave, ou uma interceptativa, que a gente já vai interceptar uma maloclusão que já está instalada, mas para ela não se tornar mais grave ainda. Porque a gente não mexe vocês, né, só nos dentes, né? Tem toda uma abertura de arcada. Eu lembro que, assim, o meu problema era gravíssimo, né? E foram 20 anos amargurando ali naquela coisa e aperta daqui, tira dali, põe. Eu lembro que eu tirei para debutar o aparelho naquela época, depois coloquei de novo, cheguei em Joinville com o aparelho. Então, quando a gente percebe, os problemas vão se agravando demais, né? Quando a gente vai deixando e protelando, né? E quanto mais tempo essa maloclusão, que é esse desajuste dos dentes, porque os dentes são como engrenagens. Se essa engrenagem não funciona bem, todo aquele sistema de dentes, de mastigação, de articulação, tudo isso vai sendo prejudicado. Paulatinamente esses efeitos vão se manifestando. Então há necessidade de se intervir para que isso não aconteça. Então hoje em dia, por essa razão que a ortodontia em adultos, ela está sendo muito mais utilizada do que há alguns anos atrás. Pois é, eu vejo. E hoje se torna mais fácil, com aparelhos mais estéticos, não são aqueles aparelhos que prejudicavam tanto a estética do paciente adulto. Você não tem noção. Fiozinhos brancos, brete branco de cerâmica, tudo é mais fácil. Mas depois eu vou querer ver tudo isso? Vamos ver. Tenho prazer. E, Maria Luísa, uma outra pergunta. Por exemplo, a criança que está trocando a sua dentição, né? Ela precisa esperar trocar todos os dentes para consultar um ortodontista ou não? Não. Consulta de avaliação, ela pode ser feita muito cedo. Isso não quer dizer que ela vai colocar o aparelho muito cedo.
Sim. Mas às vezes a gente já pode ir fazendo alguma orientação para a mãe ou até conversando com o odontopediatra e vamos acompanhando esse crescimento, essa troca da dentição, e se houver a necessidade de alguma intervenção com a ortodontia preventiva ou a ortodontia interceptativa, se fazem algumas intervenções. Por exemplo, uma criança que tenha o palato, que é o céu da boca, muito estreito, dificultando também a mastigação, a deglutição, a fala, porque a língua não consegue excursionar corretamente dentro da boca, entra um aparelho que a gente chama de expansor. Ele trabalha na base óssea da maxila, tornando aquele formato anatômico mais correto. Preparando daí... Aí os dentes vão irrompendo, vão vindo para a cavidade bucal na posição mais apropriada. E futuramente, se necessário for, em idade adequada, com todos os dentes permanentes na boca, então faça a ortodontia corretiva, que são aqueles pecinhas, os brackets colados nos dentes. Entendi, olha só. Pois é, e é em cima e embaixo, na parte superior e inferior da boca. Tem gente que coloca só em cima ou só embaixo, ou tem que colocar os dois, ou depende do problema? A ortodontia corretiva é muito difícil você fazer só a intervenção em uma arcada. Geralmente são nas duas arcadas, porque você precisa posicionar todos os dentes para que essa engrenagem esteja bem correta e bem adequada. Então, se você coloca aparelho só numa arcada ou superior ou inferior, nem sempre você consegue o ajuste adequado. Que às vezes pode parecer que está tudo bonito, pois é, mas se a gente for medir e fazer uma avaliação criteriosa, alguma coisinha está fora de posição. E essa coisinha pequenininha, às vezes, é o que prejudica seriamente o paciente. Então, gente, tem muita coisa para conversar com a doutora Maria Luísa. Hoje é só o nosso primeiro programa. Nós a convidamos para ser consultora do nosso quadro de saúde bucal na área da ortodontia, que era assim uma área que faltava no nosso programa. E eu quero agradecer muito a sua participação, né, engrandecedora, enriquecedora, suas informações. Obrigada, eu querida. Agradeço, tudo de bom. E olha, o nosso telespectador pode entrar em contato conosco e fazer as perguntas pertinentes ao tema, ou então entrar em contato com a doutora Maria Luísa sem nenhum compromisso, para que você possa entender, caso você esteja vivenciando ou conheça alguém que precise de um tratamento ortodôntico. Mas prevenção ainda é o melhor remédio.